Você se considera um jovem de espírito? E quando eu digo jovem, não é de idade, eu digo de espírito mesmo. Hoje nós iremos ver a importância de sermos jovens de espírito, não só para a nossa saúde, longevidade, mas para a nossa felicidade e também para o nosso relacionamento religioso com Cristo. E nós iremos ver os conselhos que a Bíblia dá para os jovens de espírito. Então fique conosco, pois seu programa Adoração só está começando. E se você costuma acompanhar o nosso programa de oração semanalmente, você sabe que esse horário, depois da oração, geralmente tem uma oferta, um presente da Novo Tempo para você. E hoje eu tenho nas minhas mãos uma revista que é muito importante, que ela vai com certeza ajudar na sua caminhada espiritual a se aprofundar numa temática que é muito válida para nós, especialmente nos dias de hoje, que é falando sobre a saúde. A gente sabe que existem algumas temáticas que a gente pode usar na Bíblia, mas se a gente tem algum apoio, alguma ajuda de algum especialista, tudo fica mais fácil. Esse especialista pode ser um pastor, um psicólogo, um psiquiatra, um médico, dependendo da área. E essa revista aqui, ela fala sobre saúde. Ela foi feita com a Teru, que é uma apresentadora conhecida com certeza por você, e também por uma doutora, a doutora Gisela, que às vezes aparece em alguns programas aqui também da Novo Tempo. Ela foi feita para te ajudar a ter uma saúde melhor e encontrar alguns princípios bíblicos que te ajudarão a ter uma vida também mais leve. E você pode pedir então essa revista totalmente gratuita na sua casa. Você tem algumas maneiras, a primeira delas é telefonando para o número 12 21 27 31 21. Ou você pode mandar uma mensagem para o nosso WhatsApp, que é 12 982 44 4449, 12 982 44 4449. Ou você pode acessar o site novotempo.com/escola bíblica e escolher essa revista. Você vai arrastando, vai ter vários materiais lá, você escolhe essa revista e você com certeza será muito abençoado com o conteúdo dela. Vamos começar nossa conversa com uma oração. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade que nós temos de, na correria do dia, parar um tempo para ouvir a Sua palavra, entender um pouco mais dos Seus desejos e Suas vontades para a nossa vida. Nos abençoe para que possamos estar com o nosso coração aberto nesse momento. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Se você é uma pessoa que gosta de praticar exercício físico, gosta de correr, você provavelmente já ouviu falar das famosas maratonas. Aqui no Brasil nós temos uma corrida muito conhecida, não é uma maratona, mas é a São Silvestre, que acontece no final do ano. E é uma corrida longa de rua, como essas outras maratonas que nós temos também. Essas corridas, elas são bem antigas. Na verdade, se nós formos estudar, na época de Jesus, elas já eram praticadas. E é por isso que em 1 Coríntios, Paulo compara a nossa jornada espiritual com uma corrida. Hoje existem milhares dessas corridas que acontecem no mundo inteiro. E algum tempo atrás eu li um artigo que me chamou muita atenção. Eles pegaram 3.000 pessoas que participavam dessas corridas mais importantes do mundo e descobriram que essas pessoas que foram selecionadas para o estudo, elas tinham algo em comum, que talvez representavam a maioria das pessoas que participavam dessas corridas. Eles descobriram que a maioria dessas pessoas tinha 39 anos, a idade mais comum, depois 29 anos e depois 49 anos. Curioso, né? Então eles foram conversar com essas pessoas para entender o motivo pela qual elas estavam participando dessa corrida. E a resposta mais comum desse grupo de pessoas foi autoaprovação. Na maioria das maratonas, a idade com mais pessoas que terminavam uma corrida era aos 40 anos. E quando eles foram conversar com esse grupo também de pessoas de 40 anos, descobriram que muitas começavam a correr intensamente quando tinham 39 anos.
Outro ponto interessante, alguém com 29 anos tinha 3 vezes mais chance de participar de uma corrida, de uma maratona, do que alguém com 28 anos. Idades similares, mas 3 vezes mais chance. Alguém com 49 anos tinha 3 vezes mais chance de querer participar de uma maratona do que alguém com qualquer outra idade entre 41 e 48 anos de idade. Existe inexplicavelmente uma alta quantidade de corredores nas maratonas com 59 anos de idade também. E analisando todas essas informações, surgiu um termo técnico chamado efeito da idade limite. Mas que curiosamente não se aplica apenas para as maratonas que nós estamos conversando. Pessoas nas casas dos 9, ou seja, 29, 39 e 49, são mais propensas a, por exemplo, comprarem um carro de luxo, fazerem uma cirurgia plástica, procurar alguém para casar, começar dietas, fazer coisas pela primeira vez. Mas, por outro lado, esse grupo também é propenso para algumas coisas um pouco mais difíceis. É um grupo mais propenso a pedir demissão do trabalho, pegar depressão, até ter pensamentos suicidas. A conclusão foi que a ideia de que estamos finalizando um ciclo, que estamos envelhecendo de certa forma, gera profundas crises, ou pode gerar profundas crises existenciais. E a solução que nós acabamos tomando é grandes decisões. A verdade é que passar pelas etapas da vida pode ser algo bem complicado. E ainda mais quando nós estamos sentindo que nós estamos, de certa forma, perdendo a nossa juventude. Tem algo que nos atrai a querer, de certa forma, ser jovens. Não só quem tem mais idade, mas também quem tem menos idade. Se você pegar uma criança, você vai ver que muitas crianças hoje em dia têm um comportamento de pessoas que têm mais idade. Elas querem apressar a juventude delas. Elas têm redes sociais, seguem pessoas, às vezes usam termos de jovens porque elas querem aparecer ter uma idade maior. Pega um bolo de aniversário. Se você coloca uma vela a menos para uma criança, ela vai reclamar porque ela quer uma vela a mais para ter a idade certa. Se você pegar uma pessoa mais velha, talvez não reclame de ter uma vela a menos. Mas esse é um comportamento. As pessoas, em geral, querem ser jovens. Isso não é só uma mera impressão que nós podemos ter. Um estudo também feito de um instituto de psicologia de uma universidade na Alemanha mostrou que mais de 50% das pessoas se consideram de 17% a 20% mais jovens do que elas são. Isso nunca foi tão forte como hoje. Pessoas de 35 anos hoje se sentem mais jovens e inexperientes do que pessoas de 25 anos em 1980. Repare que isso não é só uma impressão que nós estamos tendo, mas existem estudos mostrando que as pessoas querem e se sentem cada vez mais jovens. Mas a pergunta que fica é: por que as pessoas querem tanto serem jovens, ou pelo menos aparentar serem jovens? Será que é pelas ambições da vida, de poder ver essa época de sonhar, ter sonhos, idealizar aspectos da vida, sempre olhando para frente? Ou será pela capacidade que a gente tem nessa época de querer aprender, fazer um espírito inovador, coisas diferentes toda época, toda hora você quer uma atividade diferente para fazer? Ou talvez possa ser o medo da vulnerabilidade, pensar, realmente, eu estou envelhecendo, a vida está passando, mas por que será que as pessoas querem ser jovens? Essa é uma pergunta muito difícil e eu acho que existem várias particularidades quando a gente tenta responder essa pergunta. Mas fato é que o conceito de idade, de ser jovem ou não, sempre será diferente dependendo do contexto cultural. E quando a gente vai na Bíblia, a gente tem algumas surpresas com as idades de personagens bíblicos, que talvez imaginávamos ter mais idade, serem pessoas com mais experiência, mas na verdade eram pessoas muito jovens, pessoas que estavam passando por momentos de dificuldade, de provação ali, e que talvez ainda não tinham toda essa experiência e sabedoria que nós imaginamos que elas tinham. Talvez por terem um ar de experiência, nós acabamos errando a idade dessas pessoas. A primeira pessoa desses exemplos que nós temos na Bíblia é Jeremias. Ele recebe uma missão muito dura, muito difícil, onde ele é ameaçado de morte, ele é preso, ele tem uma vida muito difícil,
Com apenas 20 anos de idade, ele recebe essa missão. Nós temos uma outra história talvez ainda mais conhecida, Daniel e os 3 amigos. Quando a gente vê Daniel 1, ali com a mesa, o banquete, as comidas que eles não podem comer, a gente imagina que eles eram jovens, mas pelo menos na casa ali dos 21 anos de idade. Mas na verdade não. Pelos relatos arqueológicos da época, mostram que os costumes dos babilônios era conquistar nações e levar jovens cativos. E pela cronologia bíblica, eles tinham entre 13 a 17 anos de idade. Bem jovens. Um outro exemplo muito conhecido, Maria. Uma grande parte dos historiadores, teólogos, pessoas que estudam também os costumes daquela época, imaginam que Maria teve Jesus entre os 14 aos 16 anos de idade. Essa era uma época padrão onde as pessoas tinham o seu primeiro filho. E nós temos também os discípulos, falando sobre a vida de Jesus. Os discípulos de Jesus eram muito mais novos do que a gente pensa. A gente olha algumas imagens, algumas representações, eles com barba grande, a gente imagina que tem uma certa idade. Mas se você olhar alguns exemplos bíblicos, você vai ver que a idade deles era nova. O único, por exemplo, que paga o imposto do templo, que era o imposto que começava a ser recolhido quando um jovem tinha 20 anos, é Pedro. Apenas Pedro e Jesus pagam esse imposto. Os discípulos de rabis eram geralmente na adolescência. Ou seja, quando Jesus chama os discípulos, os outros discípulos naquela idade onde Jesus chama um discípulo, eles eram escolhidos bem mais novos, na adolescência. E Jesus várias vezes na Bíblia você vai ver utilizando algumas frases, algumas palavras, como por exemplo, filhos, pequeninos, filhos pequenos. Todas essas frases dão a entender que, tirando Pedro, os discípulos deviam ter de 15 a 19 anos quando foram escolhidos por Jesus para essa missão. Eram adolescentes. Isso explica porque todos, tirando Pedro também, eram solteiros. E temos vários exemplos na Bíblia de que esses, não só os discípulos, mas todas as pessoas foram chamadas muito novas por Jesus. E dentre esses, nós temos Salomão. Salomão foi um homem que não sabemos precisamente por quantos anos ele viveu, mas sabemos que ele reinou por 40 anos. E ele começa a reinar muito jovem. Alguns teólogos falam que ele tinha na casa dos 20 anos quando ele começa a reinar. Abra a sua Bíblia em 1 Reis 3, 7. 1 Reis, o capítulo 3, o versículo 7. É um texto onde aparece aqui, 1 Reis 3, 7, diz assim: Agora, Senhor, meu Deus, Tu me fizestes reinar em lugar do meu pai, Davi, mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Você vê nesse texto onde Deus está dialogando com Salomão e ele está preocupado porque ele ainda é muito jovem, ele é inexperiente. Salomão era um menino inexperiente e começa os primeiros anos do seu reinado cometendo muitos erros. Você vê apostasia, você vê vários deslizes que a Bíblia não omite nada. Ela joga e fala quão ruim Salomão foi em vários anos do seu reinado. Mas parece que quando o tempo vai passando, quanto mais Salomão envelhece, mais ele começa a entender a relevância de tomar boas decisões na vida, especialmente na juventude. O Salomão que mais fala sobre a juventude não é o Salomão jovem, é o Salomão mais velho, o Salomão mais experiente. E aqui vem algo importante que talvez explique por que as pessoas querem ser jovens. A juventude é mais valorizada quando já não se tem, como quase tudo da vida, infelizmente. Olhando todos os conselhos de Salomão, existem 5 aspectos que podem auxiliar a nossa vida para sermos pessoas mais felizes. E você pode estar pensando agora, mas eu não sou um jovem. Se esses 5 aspectos que Salomão dá, especialmente aos jovens, será que esses conselhos servem para mim? E, na verdade, esses conselhos de Salomão servem para todos os jovens, tanto de idade quanto de espírito. E como a Bíblia fala que todos nós devemos ser crianças para entrar no reino do céu, então esses conselhos servem para todo mundo, não importe a sua idade e a minha idade. Vamos lá? O primeiro desses conselhos é aproveitar a vida.
E pode parecer muitas vezes que a gente olha a frase aproveitar a vida e pensa, tá, será que isso daí realmente é o conselho bíblico? Ou será que isso é contrário ao que a Bíblia fala? Mas na verdade esse é um conselho de Paulo, de Salomão, Eclesiastes 11, 9 e 10. De Paulo também, mas de Salomão nesse caso que a gente vai ver. Eclesiastes, o capítulo 11 e o versículo do 9 ao 10. E repare que Eclesiastes foi um livro que Salomão escreve já na velhice. Eclesiastes 11, do versículo 9 e 10. Diz assim: Jovem, alegre-te em sua juventude, aproveite cada momento, faça tudo o que desejar, não perca nada. Mas o versículo não para por aqui. Continuando, lembre-se, porém, que Deus lhe pedirá conta de tudo o que fizer. Não se preocupe com coisa alguma e mantenha o corpo saudável. Lembre-se, porém, que a juventude e a vida inteira diante de vocês não fazem sentido. E ali ele vai explicar um pouco mais. Mas existe um equilíbrio entre desfrutar a vida, mas também viver de maneira responsável e temendo a Deus. Mas quando se fala em equilíbrio, a gente não pode imaginar que é como se fosse uma gangorra, onde de um lado eu posso desfrutar a minha vida e de outro eu tenho uma responsabilidade com Deus. Essas duas coisas, elas devem andar juntas. A maneira como eu desfruto a minha vida hoje não deve trazer consequências negativas para amanhã. Aproveitar a vida é ter propósito, fazer boas amizades, se desenvolver intelectualmente, ser relevante no seu contexto. Você será uma pessoa que as pessoas procuram por ajuda, uma pessoa que é vista com uma certa credibilidade. Fazer e receber o bem, amar e ser amado, e aproveitar as boas oportunidades da vida. Tudo isso é aproveitar a vida. Lembre que é por conta disso que em João 10:10, Jesus fala um versículo muito profundo e muito pontual para essa temática. O ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, vida em abundância. Viver de maneira intencional. O segundo aspecto é não só se preocupar em ser inteligente, mas também ser sábio. Essas duas palavras muitas vezes elas podem confundir, mas elas são aspectos diferentes. Olha aqui o que diz Provérbios. Abra a sua Bíblia em Provérbios 3. A gente vai abrir em Provérbios 3 e ler o versículo 13 e 14. Diz assim: Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire entendimento, pois a sabedoria dá mais lucro que a prata e rende mais que o ouro. Salomão foi o homem mais inteligente do mundo, mas não necessariamente o mais sábio. A maior parte do tempo que ele estava aprendendo, infelizmente, foi com seus próprios erros. O conhecimento é uma das bases da sabedoria, mas ele não é a única. A sabedoria é o discernimento, a capacidade de julgar corretamente o certo e o errado, o bom e o mal. Fazer escolhas coerentes. Repara a diferença entre os dois, inteligência e conhecimento. A inteligência por si só traz arrogância. A sabedoria junto com a inteligência traz a humildade. A inteligência envolve esforço humano. A sabedoria é, acima de tudo, a bênção de Deus. A inteligência sem sabedoria é basicamente a teoria sem prática. É por isso que na sua vida, você ser uma pessoa inteligente sempre será muito importante. Mas mais importante do que você ser uma pessoa inteligente é você ser uma pessoa sábia. Se você puder ser os dois, louvado seja Deus. É a melhor combinação. Mas sempre procure ser uma pessoa sábia, ouvindo pessoas mais velhas, ouvindo bons conselhos e colocando a palavra de Deus acima de tudo. Terceiro aspecto dos bons conselhos de Salomão para os jovens, tanto de idade quanto de espírito, é se dedicar em tudo o que fizer. Mais uma vez, voltamos para Eclesiastes, agora Eclesiastes 9, o versículo 10 diz assim, Eclesiastes 9, o versículo 10. Tudo o que fizer, faça bem feito, pois quando descer à sepultura, não haverá trabalho, nem planos, nem conhecimento, nem sabedoria.
Repare que esse texto ele pode ser utilizado para várias coisas, sobre a realidade da morte e outros aspectos mais. Mas esse texto também tem uma verdade muito profunda. Eu não sei se você já experimentou não dormir nada uma noite. Se você já fez isso, você sabe que isso não é nada bom. Inclusive, essa revista vai falar um pouquinho sobre o poder do sono. É algo importante nessa revista. Mas se você vira uma noite e você entra num modo meio automático, no próximo dia você vai começar a fazer as atividades e você não vai conseguir utilizar bem o seu cérebro, você não vai conseguir pensar, você não vai ter memória, você vai ver seus filhos, seus netos, seus pais e você vai começar ali a não conseguir ter um relacionamento profundo com eles. Parece que tudo você vai fazendo nesse modo meio automático. Infelizmente, com a correria, com o estresse, com a nossa rotina intensa, a gente pode acabar ligando esse piloto automático e viver constantemente de maneira apática. Você dá conta das perdas da sua vida apenas quando eles se vão. Você não aproveita o melhor, você não faz o seu melhor, você não se dedica, não porque você não dormiu aquela noite, você pode até ter dormido bem, mas porque você ligou o piloto automático da sua vida. E você, quando liga esse piloto automático, você não vai ser nem um bom trabalhador. Você não vai ser um bom pai, você não vai ser uma boa mãe, um bom esposo, uma boa esposa. Todas as áreas da sua vida vão ser comprometidas porque você ligou esse piloto automático, que muitas vezes é fácil. A rotina, o estresse faz com que a gente ligue esse piloto. Você apenas busca administrar o que você já tem. Infelizmente, nada é melhor para lidar com essa situação do que você pensar na brevidade da vida, como no texto que nós lemos. E nem precisa pensar na brevidade da vida. É só pensar que a nossa vida é composta de fases e de ciclos. E muitas vezes esses ciclos eles passam muito rapidamente e deixam apenas memórias. Depois, quando você quer aproveitar essas etapas, infelizmente elas não existem mais. Por isso, esse texto fala que nós devemos ter intencionalidade e intensidade em tudo o que fizermos para aproveitar cada etapa da vida. O quarto aspecto é uma vida de aprendizado. Voltamos mais uma vez agora para Provérbios. Estamos aí entre Eclesiastes e Provérbios aqui, todos os nossos textos que estamos lendo. Olha Provérbios, o capítulo 1, versículo 8 e 9. Diz assim: Meu filho, preste atenção à correção de seu pai e não deixe de lado a instrução de sua mãe. O que aprender com eles será coroa de graça em sua cabeça e colar de honra em seu pescoço. Olha que interessante esse texto. Esse é um ponto muito importante. Não só de aprender com os nossos pais, talvez com o nosso pai, com a nossa mãe, mas aprender com pessoas mais velhas, pessoas com mais experiência. Se você é uma pessoa que quer ser muito fracassada na vida, aqui vai um conselho fácil para você alcançar o fracasso de maneira bem rápida. Autossuficiente e soberba. Se você quer colocar na posição de aprendiz, ela é fundamental para você evitar o fracasso. Não importa quanto conhecimento você tenha, você sempre precisa ter mais conhecimento e procurar o conselho de pessoas mais vivenciadas. Talvez pregar na igreja tenha algumas temáticas que são mais difíceis, mas as temáticas que eu acho mais difíceis são dos assuntos mais óbvios. Porque quando a gente vai falar sobre o assunto mais óbvio, parece que as pessoas elas se fecham e pensam: eu já sei sobre esse assunto, eu já sei sobre o amor de Cristo, eu já sei sobre a fé, já sei sobre vários assuntos. E essa impressão de que já sabemos tudo, ela pode acabar, ser uma ruína para a nossa vida de aprendizado. Por isso, se você é uma pessoa que ainda está na sua juventude ou vivendo primeiras experiências em alguns aspectos, lembre de buscar a ajuda de pessoas mais idosas, pessoas mais vividas. E se você é uma pessoa que já passou, tem uma boa experiência, lembre de aconselhar pessoas com menos idade, para que elas não cometam os mesmos erros que você cometeu, mas também para que elas possam usufruir as boas coisas da vida, das quais você sabe que fazem a total diferença. Nós agora entramos no último conselho de Salomão. E esse é o mais importante de todos. O centro e principal. E aqui nós chegamos
no momento final da vida de Salomão, aonde ele fala qual que é a figura central e principal de nossa vida. O último capítulo do último livro que Salomão escreveu. Salomão, o homem mais inteligente da terra, tem como temática principal do seu último livro sua conclusão de que tudo era vaidade. Um homem que conquistou muito, que foi um rei poderoso, que teve tudo o que queria na vida, chega à conclusão que todas essas coisas levaram, talvez, para a ruína em vários aspectos. Ele chega à conclusão que poucas coisas, na verdade, valeram de fato a vida. E dentre essas coisas está o que ele diz em Eclesiastes 12. Eclesiastes 12, você tem o último capítulo do último livro dele, onde ele começa o primeiro versículo mostrando já esse aspecto. Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá, não tenho mais prazer em viver. O livro de Eclesiastes foca em vaidades. E no final das contas podemos ver que estamos trocando constantemente o lugar de Deus na nossa vida por vaidades pessoais. Voltando à pergunta inicial, por que as pessoas querem cada vez serem jovens, ou pelo menos aparentarem ser jovens? Eu não faço a menor ideia. Infelizmente gostaria de ter uma melhor resposta, mas essa é a verdade. Mas imagino que por vários motivos possa as pessoas procurarem isso. Embora todas as fases da vida sejam belas e tenham sua singularidade. Mas 2 pontos importantes são: abençoe a vida de pessoas novas com que você tenha contato. Seja um exemplo, uma voz de experiência e de sabedoria para essas pessoas. Devemos aproveitar cada fase de nossa vida, seja juventude, ou seja a fase de adulto, a terceira idade, aproveitar intensamente cada uma delas. Mas mesmo aproveitando essas fases, todos nós devemos ser jovens de espírito. E sendo jovens de espírito, não podemos esquecer o que diz 1 Timóteo 4,12, um versículo muito conhecido. Ninguém despreze a tua mocidade, mas seja um exemplo aos fiéis na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé e na pureza. Como podemos conciliar a nossa idade biológica com esse ideal? Eu tenho um conselho para você, que diz aqui, vai te ajudar a conciliar essas 2 coisas que parecem muito diferentes. Pense como adulto. Vive intensamente como jovem. Aconselhe como idoso. E nunca deixe de sonhar com uma criança. Lembre que a vida passa muito rápido. Mas não é porque a vida passa rápido que nós devemos viver apenas de lembranças do passado. Devemos aproveitar intensamente cada momento de nossa vida, seja a aposentadoria, o trabalho, a família, cada aspecto. Mas lembre de colocar Deus, a sua palavra, em primeiro lugar na sua vida, para que você possa viver como jovem, mas tendo conhecimento de um experiente. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, porque temos exemplos de que o Senhor usa pessoas de todas as idades, em todos os contextos. Queremos ser usados por Ti, queremos ter a vida entregue a Ti e queremos usar a Bíblia para moldar cada aspecto da nossa vida. Que possamos ser pessoas felizes, alegres e com o vigor de um jovem. É o que nós pedimos em Teu santo e sagrado nome. Amém.